Olá, crianças, tudo bem? Bom, vamos continuar falando de pesquisa de mercado, falando de mapeamento e, como eu prometi, a gente vai falar agora sobre concorrentes. Então, primeira coisa que eu queria perguntar para vocês: concorrente é inimigo? Acho que eu já falei isso na sala, né? Concorrente não é inimigo. Eu vejo concorrente como uma fonte de aprendizado. Então, como que eu faço para, dentro da pesquisa de mercado, dentro do mapeamento, identificar quem realmente são meus concorrentes? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos definir o que é um concorrente. É uma empresa ou um profissional que tenha o mesmo público-alvo e que produza no mesmo momento algo que satisfaça alguma necessidade desse público, que se encontre em oposição da pretensão de um mesmo objetivo. Isso é uma definição clássica do que é concorrente. Já usei alguns exemplos em sala, né? Concorrente nem sempre é alguém que vai fazer a mesma coisa que nós, mas que vai entregar para o cliente uma necessidade dele, resolver, satisfazer uma necessidade dele. Nesse mapeamento, nós vamos identificar os concorrentes naquela região. Os concorrentes, as pessoas, os profissionais, as empresas que vão entregar produtos ou serviços no mesmo momento que a minha empresa, ou que a empresa que a gente está usando como exemplo nessa pesquisa. Então, como identificar um concorrente? Então, primeiro, ele tem que ter o mesmo público-alvo. Por exemplo, eu tenho um salão de beleza. A barbearia é concorrente? Não, porque os públicos são diferentes. Um salão de beleza feminino vai atender mulheres num perfil. Barbearia vai atender homens. Então, mesmo entregando a mesma área, o mesmo serviço, cortes de cabelo, tratamentos de cabelo, não são concorrentes. Eu tenho que ter o mesmo público-alvo. Tem que estar na mesma região que você atua. Eu tenho uma pizzaria nos Jardins. Uma pizzaria lá de Diadema vai ser minha concorrente? Claro que não. Tem que ser a mesma região. Eu tenho que identificar quais são os serviços e produtos que esse concorrente oferta e o ticket médio. O que é ticket médio? É o valor médio gasto. Quer ver um exemplo? Eu posso ter no mesmo bairro duas pizzarias que não são concorrentes. Uma atende um público A, que consome uma pizza aí que custa R$100, e outra que atende um público de classe mais baixa que paga uma pizza R$30. Então, o valor também vai identificar se essa empresa é minha concorrente ou não. Às vezes eu tenho prestadores de serviço no mesmo bairro que são diferentes. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em Moema, tem um salão que me chamou muita atenção. Moema não, minto, Campo Belo. Uma vez me chamou muita atenção. Eu sempre passava em frente a esse salão e o salão tinha na porta, estampado na porta, a lista de preços. E eu achei estranho, porque é um bairro nobre, né? E o preço no bairro nobre não é anunciado assim na porta, né? E eu achei estranho, eu fui conhecer esse salão. E era um salão que estava um preço muito abaixo da região. Eu falei, então, quando o preço é muito abaixo, a gente desconfia, né? E eu fui conhecer a fundo. Esse salão não atende moradores da região. Ele atende pessoas que trabalham na região. As empregadas domésticas, as babás, as diaristas, acompanhantes. Então, são pessoas que trabalham na região, que têm um poder aquisitivo mais baixo, mas que precisam também do serviço. Então, eu tenho que saber qual o ticket médio para saber se aquela empresa é minha concorrente ou não. Quais as informações a coletar quando eu vou fazer ali um briefing, né? Quando eu vou identificar o salão? Então, em primeiro lugar, é necessário definir o público-alvo. Para cada público, informações diferentes são necessárias. Algumas informações são essenciais. Então, primeiro, quando eu vou fazer um mapeamento de mercado dentro de uma pesquisa, eu vou sentar com o meu cliente e vou traçar um briefing, vou traçar um perfil. O que eu quero saber? Lembra que lá no comecinho, quando a gente falou de planejamento de pesquisa, eu tenho que identificar quais são as perguntas que eu quero responder com essa pesquisa? Qual o objetivo? Né? Então, nesse briefing tem que estar muito claro. Quando eu for determinar o concorrente, quando eu for pesquisar o concorrente, eu tenho que saber algumas informações. Isso vai de mercado para mercado. As informações que eu preciso de concorrentes de uma pizzaria são diferentes das informações que eu preciso saber de uma academia, por exemplo, tá? Então, olha aqui é um exemplo de um briefing. Primeiro, eu tenho que identificar esse concorrente, depois eu tenho que identificar quais são os serviços prestados dele e os diferenciais. Na identificação, é importante eu saber, e isso vai para qualquer mercado, o nome fantasia, o nome que os clientes conhecem, o endereço, o telefone, o WhatsApp,
o site, o e-mail, as redes sociais. Nos serviços, quais são os serviços ofertados por ele ou produtos entregues, quais são as marcas que ele utiliza, qual que é o preço, formas de pagamento, horário de funcionamento e quantidade de profissionais. A gente vai entrar daqui a pouquinho em cada um desses itens para vocês entenderem a importância dessas informações. E eu tenho que também levantar quais são os diferenciais que esse meu possível concorrente entrega. Olha lá, esse aqui é o briefing dessa pesquisa que eu estou mostrando para vocês, que eu fiz, esse mapeamento que eu fiz, que eu estou usando como exemplo. Então, eu sabia que era um salão. Então, quais são as informações essenciais? O nome, obviamente, endereço. Esse briefing, gente, eu imprimi ele numa folha, né, em várias folhas na realidade, e como eu falei, eu andei a região. Eu andei todas aquelas ruas, e cada salão que eu identificava, eu pegava todas as informações. Então, nome do salão, o endereço, telefone, site. Por que eu buscava o site, o e-mail e as redes sociais de cada um desses concorrentes? Para identificar até o comportamento do consumidor. Salões da região, por exemplo, tiverem Instagram e não tiverem Face, isso já me dá um indício, já me dá uma ideia de que o público da região está mais no Instagram do que no Face, tá? Não é a definição final. Eu vou pesquisar também o perfil do cliente para fazer o encontro das informações. Mas já é um indício. Os meus concorrentes estão trabalhando com Instagram. Vou ficar só no Instagram ou vou para o Face? Aí eu pesquiso também o público para entender, tá bom? Preço. É claro que nenhum concorrente vai te dar a tabela de preços completa dele. Então, o que você faz quando você vai conhecer concorrente? Escolhe um serviço ou dois, escolhe um produto ou dois, elege como o produto comum de todos os concorrentes, coloca ali o preço. Então, aqui, ó, eu coloquei o preço da manicure. Então, de todos os salões da região, eu sabia o preço da manicure. É uma referência. É claro que definição de preço não vai levar em conta apenas o meu concorrente, tá? Mas é uma referência para saber se eu estou perto ou longe da minha concorrência. E aí eu coloquei manicures, cabeleireiras, depilação estética. Ou seja, esses salões prestam esses serviços? Quantas profissionais eles têm? Lembra que na aula passada eu dei um desafio para vocês? Eu dei o desafio. Eu falei o comportamento que cada manicure atende em média 7 clientes. Quantas manicures eu precisava na região para atender aquele público-alvo que nós dimensionamos de 11 mil e poucas mulheres. Então, olha aqui. É claro que eu não vou ter 100, 200, 300 manicures num salão. Eu tenho que saber quantas tem na região. Se, por exemplo, eu cheguei num número lá de 500 manicures e na região eu tenho 1000, opa, eu tenho mais manicures do que público, então não vale a pena, eu vou identificar outro serviço. Por isso é importante eu saber quantos profissionais eu tenho em cada um desses serviços. Olha lá outro item, pagamento. Eu identifiquei qual a forma de pagamento que essas empresas trabalham. Elas têm cartão de crédito, aceitam cartão de crédito ou não? Quais são as bandeiras de cartão de crédito que ela utiliza? Por que isso? Porque cada região tem um comportamento diferente. Por exemplo, se eu for trabalhar um espaço, uma loja, dentro de um mercado do antigo Walmart ou do Sam's, eu vou ter que aceitar o cartão Hipercard. Por quê? Porque o cartão de crédito com a bandeira Hipercard é um cartão que é entregue gratuitamente para clientes desses mercados. Então, naquela região é um cartão aceito. Então, eu tenho que conhecer o comportamento dos meus concorrentes para já identificar quais as formas de pagamento. Todo mundo aqui aceita cheque. Hoje em dia não aceita mais. Mas digamos que fosse aceito cheque, que divide em várias vezes. Isso já me dá indícios do comportamento do meu consumidor. Então, eu tenho que identificar o pagamento. Funcionamento. Qual o horário de funcionamento na região? Todos funcionam no mesmo horário? Aí eu vou depois ver qual a necessidade do meu cliente. De repente, eu não tenho nenhum salão que atende domingo e eu tenho clientes para o domingo. Olhando o concorrente, eu posso ver quais são as oportunidades de mercado para mim. Se o salão tem estacionamento ou não, ali na região de Pinheiros é essencial, né? Isso se torna um diferencial, porque toda a região é zona azul. Olha a importância do mapeamento de mercado, olha a importância de eu andar na rua e conhecer a região. Ali eu sei que é zona azul. Então, se eu tiver um estacionamento, ou se eu tiver convênio com estacionamentos, isso pode ser um diferencial. E nesse briefing, depois eu vou mostrar para vocês a pesquisa feita, eu coloquei ali também um item, o cartão de visitas e uma foto da fachada.
Cada salão que eu fui, eu peguei um cartão de visitas para pegar essas informações e tirei uma foto da fachada dos salões. Daqui a pouquinho vocês vão ver. E olha lá, esse foi o resultado do mapa da minha concorrência. Cada quadradinho desses, gente, é um salão. Então, ali na região, em 2014, eu tinha 23 salões. E eu falei para ela abrir mais um. Depois vocês vão entender por quê. Bom, olha aqui o mapa, é aquele mesmo mapa que a gente trabalhou a aula passada, quando eu falei, expliquei o que era o mapeamento. Vocês estão vendo aqui a Avenida Rebouças, a Avenida Brasil, e eu não olhei, não fui pesquisar salões do outro lado da Avenida Rebouças, nem do outro lado da Avenida Brasil. Por quê? Porque lá atrás, quando eu identifiquei o histórico da região, eu já identifiquei que bairros diferentes têm comportamentos diferentes. Então, de nada adianta eu querer comparar um concorrente para um outro lado da avenida, porque não é o mesmo público, né? Lembra que eu expliquei? O público que está do outro lado da Avenida Brasil, da Avenida Rebouças, não atravessa a avenida para buscar esses serviços. Então, nem adianta eu ter esse trabalho. Eu me concentrei realmente bem no entorno dela aqui, da Rua Francisco Leitão. Bom, olha lá o resultado. Esse aqui é um dos salões que nós pesquisamos na região. Então, olha lá, o nome do salão, né, o endereço, o telefone, o site, o e-mail do salão, as redes sociais, o valor, profissionais que eu tinha, serviço aqui, ó, não tinha lá nesse salão específico aqui no Cabelo do Autor, não tem depilação, não tem estética, aceita cartões. Gente, por que eu coloquei isso aqui? Pasmem, 2014, eu tinha pelo menos 40% dos salões ali na região de Pinheiros que não aceitavam cartão de crédito. Então, se eu aceito, é um diferencial, né? Então, qual o horário de funcionamento do salão? Aqui não tem estacionamento. Então, no caso, no salão que eu fiz, eu vou mostrar o briefing para vocês. Tem. Então, qual o diferencial dele? É estiloso, é moderno, tem um bom atendimento. Quais as observações? É um espaço grande, com todos os serviços no mesmo local. Olha aqui, ó. Embora minha tela tá cobrindo aqui, tem um pedacinho aqui do cartão de visitas. No PDF que eu mandei para vocês, tem esse cartão inteiro, tá? E aqui do lado, né, seria embaixo, mas eu coloquei do lado, a foto. Eu tirei foto de todas as fachadas. Então, quando eu entreguei essa pesquisa de mercado para minha cliente, ela pôde olhar todas as fachadas. Olha aqui, esse aqui é um outro. A Luzia Cabeleireiros, também peguei todas as informações. E olha que interessante, essa aqui é a fachada dela, tá? Olha que interessante. A proprietária tem origem oriental, com idade avançada e é bem desconfiada. O espaço é grande, porém com mobiliário e equipamentos antigos. Isso aqui, gente, era um antigo secador, é algo que não se usa mais, mas estava lá dentro. Então, o que isso mostra? O perfil dos concorrentes, o perfil dos salões que eu tenho na região. Eu trouxe só alguns, tá? Olha aqui esse terceiro, Estúdio Cabeleireiros, Rua Francisco Leitão. Aqui também não aceita cartões, né? O preço da manicure, o atendimento ruim, o lugar pequeno e olha a fachada. E aí vem a pergunta: vocês viram lá o primeiro, todo estiloso, e viram esse? Será que todos eles são concorrentes? Então a gente tem que conhecer todos para depois analisar quem realmente é concorrente, quem realmente é referência ou não. Quando nós fomos fazer o briefing, né, que eu fui elaborar a abertura desse salão, essas foram as referências que a cliente me trouxe. A cliente falou que queria um salão no estilo anos 50. Vocês estão vendo aqui do lado esquerdo aqui uma fotinho das pin-ups, né? Então ela queria tudo anos 50. A carinha dela é uma carinha pin-up. Então ela tinha um estilo, ela tinha uma proposta, né? Aí ela trouxe outras fotos aqui, sempre anos 50, com as cores fortes, né? Essa era a tendência. E dessa tendência nasceu o Lola Hair. Essa é a entrada, é a fachada. Vocês estão vendo que tem um espaço aqui, tem uma garagem, tá bem no comecinho ali da Rua dos Pinheiros. Então, Lola Hair é o salão. Olha como ficou. Essa aqui já é a decoração pronta. Então, vocês vão ver muitas referências na decoração de estilo anos 50, né? As cores, o vermelho, o amarelo, né? Aqui, ó, novamente o amarelo, o vermelho preto muito forte também. Por quê? Porque toda a decoração, toda a ambientação foi feita com essa referência dos anos 50. Aqui no fundo, inclusive, é uma porta que dá acesso a uma outra sala. A gente adesivou uma pin-up, o desenho de uma pin-up aqui, porque essa é a proposta do salão. Olha aqui, aqui é um café que fica no salão.
Essa geladeira aqui é bem aquela geladeira da vovó mesmo, bem anos 50. Eu rodei São Paulo atrás dessa geladeira para mandar reformar ela, essa geladeira funciona, né? Porque ela queria essa ambientação, essa era a proposta. E aí vem a pergunta: esse salão, com toda essa proposta, com todo esse estilo, é concorrente desse aqui? É claro que não. Embora sejam o mesmo ou entreguem o mesmo serviço, não são concorrentes, porque o público é diferente. Um público que vai num salão com esse estilo, com essa proposta, não é um público que entra numa portinha dessa. Então, quando eu for identificar o meu concorrente, eu tenho que observar isso. O público-alvo é o mesmo? Não. Nesse caso aqui, não é o mesmo público-alvo. Então, embora eu tenha 23 salões naquela região, não são 23 concorrentes. Mas eu preciso conhecer cada um deles para saber realmente quem são ou não os concorrentes. Quais as respostas que eu obtive com o resultado dessa pesquisa? Por exemplo, horário de funcionamento. Ao olhar os 23 salões, eu vi que ali é um bairro meio residencial, né, e meio comercial, e não tinha nenhum salão que trabalhava de domingo. E a gente colocou como um diferencial lá a abertura no domingo. Isso deu muito certo. O salão já tem vários anos, eu acompanho já essa cliente. Hoje não é mais dela, ela acabou vendendo, foi embora para o interior. Vendeu muito bem porque ela criou um negócio com muito sucesso ali. Os serviços que a gente vai ofertar. Então, ali eu percebi, por exemplo, que a gente não na região toda, eu não tinha tratamento estético. Então, ela tem uma sala ali para esteticista hoje, o que também deu muito certo. Tá vendo? Quando você olha os concorrentes, você identifica quais são as necessidades do cliente ali que não estão sendo atendidas pelos seus concorrentes. As formas de pagamento, né? Nós vimos ali a necessidade de colocar os cartões de crédito. Então, antes da inauguração já tinha o cartão funcionando. Então, são decisões que você tem que tomar antes da abertura e que foram levantadas com a pesquisa de mercado, com o mapeamento de mercado. A quantidade de profissionais que eu fui contratar. Quando vocês cumprirem o desafio lá, vocês vão ver quantos manicures eu tenho na região. Quantos manicures precisam para atender aquele público-alvo. E eu não tinha nem a metade dessas manicures ali na região. Quando eu levantei quantas manicures tem em cada salão, eu contei ali. Eu não tinha nem a metade da necessidade. Então, eu pude contratar várias manicures ali para atender essa demanda, o que trouxe muito movimento para o salão. Marcas de produtos a utilizar, isso é sempre uma dúvida. Que marca de produto que eu vou utilizar? Olhando o concorrente, eu vou conhecer um pouquinho esse perfil. E aí eu consigo definir as melhores marcas. E a referência de preço a praticar, como eu falei, é uma referência. Óbvio que a gente fez toda uma gestão financeira para identificar o preço que ela deveria cobrar. Mas eu tinha uma referência para saber o máximo e o mínimo que eu poderia trabalhar. Tá? Então, isso é a pesquisa, o mapeamento de mercado quanto aos concorrentes. Não esquece, responde lá o desafio.